com a amamentação em tandem, que é amamentar duas crianças, um bebê e uma criança mais velha, ao mesmo tempo. Bom, antes de mais nada, se você tá gravidinha, provavelmente na sua segunda gestação, tá amamentando ainda a primeira criança, enfim, deixa aqui nos comentários para eu poder saber, ou se você teve alguma experiência em relação a isso, me conta aqui que eu quero saber. Para quem não sabe, para quem tá morrendo de dúvida, de preocupação, de medo, a amamentação em tandem é super possível. Oi, filha. Vamos de TT aqui. Bom, a amamentação em tandem é super possível, assim como a lactogestação, se não me engano é esse o nome, de você continuar amamentando a criança mais velha enquanto você está grávida. Bom, antes de mais nada, esse é um assunto super polêmico, porque muitas pessoas acreditam que isso possa ser prejudicial para o bebê, prejudicial para a mãe, prejudicial para a criança mais velha. Existe um monte de tabu em relação a esse assunto. Inclusive, eu passei por isso quando eu engravidei, porque tiveram pessoas que falaram para mim, agora você vai ter que parar de dar de mamar, né? E aí eu perguntava, tá, mas por quê? Porque não pode. Não pode por quê? Qual é a evidência científica, qual artigo, qual informação que você está trazendo que é uma informação por pesquisadores e profissionais? Então, assim, as pessoas falam muito da boca para fora, simplesmente repetindo conceitos que elas ouviram, mas que não são verdadeiros. Então, a primeira coisa é você buscar informação, óbvio, conversar com o seu médico, o obstetra, para ver se a sua gravidez não é uma gravidez de risco, se não tem alguma contraindicação, mas em geral é possível sim amamentar durante a gestação e depois que o bebê nasce, continuar amamentando mais velho. E aí tem um site que é da Associação Brasileira de Pediatria, que lá tem todas as informações sobre lactogestação e amamentação em tandem. Então, assim, eu li e pesquisei super sobre isso, segui vários Instagrams de profissionais que falam sobre isso, outras mães também que continuaram amamentando durante a gravidez e depois que ganharam o bebê. Então, tudo isso para me munir de informação e eu ficar mais tranquila. Então, no site da Associação Brasileira de Pediatria, como eu falei, tem várias informações, dá print, manda pra, sei lá, aquela pessoa que tá sempre falando que você não pode fazer isso. Eita! Para que ela tenha também conhecimento sobre isso e pare de dar pitacos desnecessários. Bom, e aí depois que eu procurei informação, que eu verifiquei com a minha médica que estava tudo tranquilo, eu decidi continuar amamentando. Eu vou contar a minha experiência, né, para que vocês saibam e que para ajude outras pessoas também que estão passando por isso. Porque assim, quando eu descobri a gravidez, né, logo no comecinho, eu já comecei a sentir muita dor no peito, né, no mamar. Porque é um dos sintomas, né? O peito incha, já é, assim, uma das primeiras características do início da gravidez. E aí aquilo começou a me incomodar muito. Na época, a Clara ainda mamava em livre demanda, assim, algumas vezes ao dia. E aí eu falei com ela já estava com 2 anos e 2 meses, mais ou menos, e eu falei com ela que o meu TT tava doendo, se era possível a gente diminuir as mamadas, ela já tava ficando crescidinha. Filha! Então, eu conversei com ela, expliquei que ela já tinha dentinhos, que ela já tava podendo comer várias coisas e que o leitinho ia ser só à noite antes dela dormir. Então, assim, aos poucos ela foi se acostumando com isso. E aí ela mesma falava pra mim, leitinho só à noite, né, mamãe? E aí ela foi habituando e ela começou a mamar só uma vez ao dia. Mas, mesmo quando ela mamava, ainda assim doía bastante. Ela começou a mamar de um lado só, num peito só, porque o outro estava muito dolorido. E assim, por mais que eu soubesse que era possível, eu senti muito medo. Eu senti muito medo, não em relação a prejudicar de alguma forma o bebê mais novo, ou enfim, eu ficar cansada, por mais que eu estivesse muito cansada. Eu fiquei muito cansada durante a gestação, principalmente no finalzinho. Mas o meu maior medo era em relação a ela, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava tão cansada e com o peito dolorido, que eu tinha vontade de parar, eu pensava que parar de dar mamar para ela
ela poderia interpretar de uma forma em que ela pensasse que eu tava parando por conta da irmã mais nova e isso trazer algum trauma, ou enfim, algum sentimento ruim para ela. Então eu não queria parar por esse motivo e ao mesmo tempo eu tinha medo de quando a Sofia nascesse, a irmã mais nova, como ela reagiria a essa questão. Porque eu tinha medo dela ficar com ciúme, eu tinha medo dela voltar, dela regredir, querer mamar mais. Enfim, um monte de coisa que passa na cabeça de uma grávida e de uma puérpera, né? Vocês estão vendo que eu tô confundindo as palavras aqui enquanto eu falo, e a Sofia tá que mama aqui. Mas então, eu tive muito medo em relação a isso, como ia ser depois, sabe? Como que ia ser essa amamentação com uma bebezinha recém-nascida que demanda muito, que é a única fonte de alimento, de nutrição dela. E uma outra que já estava, né, completando quase 3 anos e que poderia sentir ciúme, que poderia se sentir deixada de lado, porque obviamente a gente acaba dando muito mais atenção pro bebê que é completamente dependente de você, né? Então eu tinha muito medo de como seria isso. Mas no fundo, assim, do meu coração, toda vez que eu pensava em desistir, e foram várias noites que, assim, foi muito difícil, sabe? Que ela começou a acordar mais à noite e, enfim, a gente percebia mesmo, assim, que ela tava sentindo que as coisas estavam mudando, né? Eu tinha muito medo e eu chorava muitas vezes, assim, de cansaço, de dor, de, sabe, não saber direito das coisas, mas ao mesmo tempo, no fundo do meu coração, eu sempre ouvia uma voz que falava: Thalita, continua, porque vai dar certo, as coisas vão se ajeitar, vão dar certo. E essa voz era constante, assim, toda vez que eu pensava em desistir, vinha essa voz, né, interior, assim, que falava pra mim: seja mais forte, você precisa ser mais forte, você precisa dar aquilo que a sua filha precisa, ela ainda não tá pronta pro desmame, e eu acho que nem eu tava, sabe? E aí eu decidi continuar. Eu realmente achava que ela não estava pronta ainda para essa separação. E essa separação, nesse momento, eu acho que poderia ser prejudicial para ela. E aí a gente continuou, a Sofia nasceu. E graças a Deus ela continuou com essa consciência, assim, de que o mamar dela era só uma vez ao dia, só à noite antes de dormir. E conseguimos, sabe? A gente conseguiu conciliar. A Sofia mama durante todo o dia. Ela mama um pouquinho antes da Clara ir pro banho. Depois que a Clara toma banho, ela mama comigo, dorme rapidinho. E depois, se a Sofia não tiver dormido ou se precisar de mais mamar, eu tô à disposição dela. E o Douglas fica com a Sofia enquanto eu tô com a Clara pra fazer ela dormir. E tem funcionado super bem. Funcionou super bem desde o primeiro dia. E eu falava pra Deus, falava: nossa, você sabe das coisas, né? Parece que tudo vai se ajeitando realmente. Depois que o bebê nasce, a gente vai se descobrindo de várias formas e encaixando as coisas, né? E aí foi ótimo, porque de fato não gerou ciúme, eu não senti nenhum tipo de regressão em relação à Clara, seja no desmame ou seja no desfraude. Ela continuou agindo super bem, ela continuou entendendo que a mãe dela estava disponível para ela, assim como estava disponível para o bebê mais novo. Eu não vi ciúme por parte dela. Muitas vezes tem até foto ela me ajudando a amamentar a Sofia, sabe? No primeiro dia, né, no dia seguinte que eu cheguei da maternidade, o leite já começou a descer e meu peito começou a inchar. Eu pedi para ela mamar, mas ela, sabe, meio que ela colocou na cabecinha dela mesmo que ela já tá crescendo e que ela não tem que mamar durante o dia, então ela meio que não quis, ela mamou um pouquinho e já parou. Mas quando ela mama à noite antes de dormir tem sido ótimo, porque tem ajudado a esvaziar uma das minhas mamas, né, esvaziar meu peito, nesse primeiro momento que a produção ainda é meio desregulada, assim. E aí, uma das coisas mais incríveis que aconteceram foi que eu tinha muito medo, né? Todo mundo tem muito medo desse momento que a gente tá vivendo, que é de pandemia. Começaram a surgir variações dos vírus e tudo mais. E eu tinha muito medo em relação à Sofia e em relação à Clara. E graças ao fato de eu continuar amamentando a Clara, assim como eu amamento a Sofia,
eu posso imunizar ela através da vacina, que eu já tomei a primeira dose e agora eu vou tomar a segunda. E aí, durante esse período de amamentação prolongada da Clara, ela também vai ser beneficiada por isso, ela também vai estar, de certa forma, imunizada. Então, quando isso aconteceu, aí eu tive mais certeza de que eu fiz a melhor escolha, sabe? Que ter continuado amamentando, apesar de todos os desafios, apesar de todo o cansaço, valeu a pena. E é isso. Seguimos por aqui, amamentando a Sofia em livre demanda e amamentando a Clarinha uma vez ao dia. Não sei ainda quando ela desmamará, mas eu quero realmente que seja uma coisa natural, que seja uma coisa que ela esteja pronta, sabe, para cortar esse vínculo que a gente tem. E falar sobre isso é uma coisa que emociona muito, né, porque a amamentação é uma doação muito grande, é um desafio, um sacrifício gigantesco, que a gente dispõe de tempo, de energia, de tudo, né? E é muito legal ver os frutos disso, saber que as duas estão crescendo, ficando fortes, cheias de anticorpos, cheios de benefícios. E é isso. Espero que, de certa forma, o meu depoimento tenha ajudado alguma mãe que esteja aí também, assim, desesperada nesse momento, sem saber direito o que fazer. Pesquisem, estudem sobre isso, porque, de fato, como eu falei, existem muitas crenças limitantes, muitas coisas que não fazem sentido e que as pessoas continuam propagando, assim, como se fosse verdade absoluta, e não é. Então, pesquisem, estudem sobre isso. E tomem a decisão de vocês, escutem o coração, o que realmente o coração de vocês tá mandando, sabe? E é isso, espero que vocês tenham gostado, não deixe de dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando tudo que acontece por aqui. Um beijo e até a próxima!